Sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, feito com muito amor e carinho para você que está em casa nos assistindo. E hoje, no nosso programa, vamos falar sobre humor, música, turismo e muito mais, não é mesmo, pai? Está imperdível, como você mesmo disse. Na mensagem do educador, hoje vamos falar sobre a importância da atitude, dar o primeiro passo, tomar a iniciativa, contando uma história muito interessante dos macacos de uma ilha do Pacífico. E no quadro Brilho no Olhar, teremos a presença da Cristiane Nascimento, do Taruga, monitora e guia turística. Você em casa não pode perder. Também no Sem Dúvidas, hoje um caso muito interessante de um sogro de 83 anos que veio morar com a nora e os filhos. E ele fuma cachimbo e fala palavrão e ela está apavorada com os exemplos do avô. Ai, 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 ai. E pai, hoje aqui nos nossos estúdios teremos a presença do Kleber, da Capcom, com uma dica para você que está em casa fantástica. E nas dicas jucarianas, com a minha querida filha, né? Neuroeducadora, Thaís, ela vai falar sobre por que nós gostamos de determinados tipos de música. Se para você que está em casa e gosta de música, você não pode perder a nossa dica cultural com o Ney Violeiro. Mas, pai, não poderíamos deixar de falar do nosso querido entrevistado, Laerte Sarrumor. Isso mesmo, ele aqui nos estúdios da Eco TV. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Me espera, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Biquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Estamos de volta, que bom que você nos esperou. E hoje, aqui nos nossos estúdios, contamos com a presença do humorista Laerte Sarrumor. Isso mesmo, um bate-papo que você aí em casa não pode perder. Mas antes de começar esse bate-papo, eu vou convidar você que está em casa para vir assistir o Brilho no Olhar, que está fantástico. E hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu tenho aqui convidados para lá de especiais. Cristiane Nascimento, Sim. O Gabriel e a Eduarda. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigada. É um prazer enorme. Esse Brilho no Olhar é diferente porque quem te indicou fui eu. Eu desacreditei de ver o seu trabalho e não sosseguei até te trazer aqui, Cris. Que bom, fico muito feliz. Então, eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores o porquê você escolheu essa opção de fazer monitoria, guia. Sim, na verdade eu tenho uma formação, que é o que eu atuo agora, que eu sou guia nacional América do Sul. E, na verdade, foi um pouco por curiosidade. Eu acompanhei uma pessoa que, logo que eu vim para São Paulo, e ela me levou para conhecer o trabalho, a atividade com as crianças no ônibus, em museu. E eu, assim, super curti. E eu falei, vou estudar, vou correr atrás e vamos que vamos. Aí já estou há alguns anos já nessa área. E que locais que vocês visitam, Cris? Museus, roteiro do centro de São Paulo, como nós já tivemos o privilégio de estarmos juntas. Cidades históricas, roteiro dos Bandeirantes, vários roteiros assim mais históricos, mais educativos, né? Poxa, que bacana. É uma aula a mais, é uma aula diferente. Ali na prática na mesmo, prática, vendo, né? Sim. E qual que é o diferencial no seu trabalho? Eu acho que é o conhecimento, né? Conhecimento de a cada dia que você vai fazer um roteiro, é uma coisa nova que você aprende. É como eu já havia dito, uma aula a céu aberto. Então, esse eu acho que é um diferencial muito grande. O conhecimento tanto para mim quanto para as crianças, os grupos que eu estou atuando. E eu vi que você lê livros, que você falou até de alguns livros que você estava lendo.
É muito importante, eu acho que a atualização é muito importante. A história em si, ela não muda, mas como um roteiro de centro de São Paulo, alguns museus muito interativos, as exposições mudam a cada 2, 3 meses, então tem que estar sempre bem informado, tem que acompanhar. Fala para nós um melhor momento, assim, na sua carreira. Eu acho que o melhor momento foi alguns colégios que eu trabalhei com crianças especiais, assim, um carinho diferencial, às vezes o carinho que eles têm com você, em ambas as partes, né? Eu acho que é muito gostoso o reconhecimento, né? Sim. Às vezes você pegar um colégio e as crianças olharem para você no final do dia e falar, nossa, esse foi o melhor passeio da minha vida. Eu acho que isso é muito importante. Você sabe que no passeio que nós fomos, os meus alunos falavam mais de você do que dos lugares que visitaram. Eles ficaram tão encantados com as curiosidades. É muito bom. Esse reconhecimento é super importante. Que o pessoal do Jucás falava, meu Deus, porque tinha uma monitora, Cristal, né? Que eles Sim, o meu apelido de trabalho é Cristal. E falavam. Falei, poxa, isso é o verdadeiro brilho no olhar, né? Então, parabéns. Viu, obrigada. É muito bom esse reconhecimento. Fala pra mim um grande sonho seu. Eu acho que um sonho... Antes de eu falar meu sonho, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que às vezes o céu desabando, minhas amigas nos costumam dizer, o céu desabando e a Cristal lá, vai dar tudo certo. Mas tem que ser, então, eu também sou assim. Eu sou muito otimista. E eu acho que um dos meus maiores sonhos acho que ter minha casa, poder dar o melhor para os meus filhos. Não que bens materiais façam a diferença, mas eu acho que dar uma casa para eles, ter minha casa, ver os meus filhos formados, uma boa educação. E acho que é um dos meus maiores dificuldade que você encontra? A minha maior dificuldade, às vezes, é sair pela manhã, deixar os meus filhos dormindo e muitas vezes, quando eu chego, eles estão dormindo. Né? Às vezes essa eu acho que é a maior dificuldade. Não é só minha, eu acho que de várias pessoas. Saem de manhã para trabalhar, deixam os filhos dormindo e muitas vezes chegam, eles estão dormindo. Ela ainda me espera, ele muitas vezes não, porque ele dorme cedo, acorda cedo. Então eu acho que essa é a minha maior dificuldade, assim, é conciliar às vezes com os meus filhos. Poxa, Cris, mas pena que o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de te agradecer por demais e pedir para você deixar seus contatos, quem quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Eu posso deixar assim? Pode, claro. Tá, meu telefone é 96541-3582. Tem algum e-mail? Tenho, cristianeguglielmi@hotmail.com. Poxa, meu e-mail de contato. Muito obrigada, vocês abrilhantaram aqui com essas obrigada. carinhas lindas desses dois. Obrigada a você pelo carinho. Muito obrigada e as portas estão sempre abertas para vocês. Obrigada. E você aí em casa, tem alguém que tem esse brilho no olhar da Cristal? Mande um e-mail para jucaresvocê@gmail.com indicando essa pessoa que nós vamos trazê-las aqui no nosso estúdio. Vou ficar te esperando, hein? Excelente o trabalho da Cristiane, não, pai? Com certeza. Quando tem excursões na escola, atividades, e ela participa, as crianças voltam, às vezes falando mais da monitora do que do local onde visitaram. É verdade. Bem, Laerte, um prazer enorme contar com a sua presença aqui. Prazer é meu. Como você é do ramo da televisão, você sabe que o tempo é curto, então já vamos começar com as perguntas. Vamos direto. Como surgiu o Língua de Trapo? O Língua começou numa faculdade de jornalismo em São Paulo, a Casper Libero, né? No finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. E as aulas eram tão interessantes que a gente ficava no corredor tocando violão. E assim nasceu. E o trabalho tem muito essa característica do jornalismo, né? Eu poderia dizer que as letras são crônicas e as músicas são cartoons, assim, né? Porque a gente começou a se vestir, botar um figurino e tal. Então eram cartoons animados, né? Mas foi lá, na Casper Libero, onde tudo começou. Poxa, que bacana. E como que foi lidar com a ditadura e essa formação do Língua de Trapo? Olha, a gente pegou assim o finalzinho, né? É lógico que enquanto cidadãos, pessoas, a gente viveu todo o processo. Eu já estava com 20 anos, 20 e poucos anos. Mas assim, o Língua mesmo, ele nasceu assim na chamada abertura ou distensão, né? Era o governo Figueiredo. E a gente não se importava muito com isso e começamos a fazer a nossa bagunça, a nossa esbórnia, né, sem se preocupar muito com censura e tal. Ela que tinha que se preocupar com a gente. E aí as pessoas falavam, pô, vocês não têm medo, não sei o quê. Eu falei, não, porque
porque as pessoas que tinham vivido a época mais pesada mesmo da repressão e tal, né? E a gente era meio inconsequente, assim, não ligava muito para isso, não. Aí só na hora de aprovar mesmo os shows, os discos, tinha que submeter as letras ao Departamento de Censura e Diversões Públicas, da Polícia Federal, aquela coisa toda. Aí que dava alguns problemas, voltava a censurar, daí te mandava de novo, tentava driblar. Mas assim, não tivemos grandes problemas e nenhuma ingerência no trabalho. A gente nunca se Bem, pelo menos censurou. uma coisa a gente deve à ditadura: o humor inteligente. Aquelas coisas que você via que eles estavam falando da ditadura e o pessoal não percebia. Exatamente. O pessoal, antes da gente, né, principalmente os escritores, os compositores, Chico Buarque, Dias Gomes, todo esse pessoal aprendeu esse artifício da linguagem cifrada, né, de ter que falar nas entrelinhas e coisa e tal. E quem tinha entendimento sabia do que estava sendo falado, né? Às vezes nem o próprio censor sacava aquilo e deixava passar. Verdade. E esse nome Língua de Trapo? É uma expressão antiga, né, que acho que veio bem a calhar para a banda, porque a gente tem essa característica de falar de tudo, de todos, inclusive da gente mesmo, a gente tira sarro da gente mesmo, se auto-esculhamba, se auto-parodia, e é uma expressão antiga. Quando a gente começou na faculdade, o grupo fazia shows ali nas salas de aula, depois começou a fazer em outras faculdades, festivais, aquela coisa ainda bem mambembe, bem alternativa, né? E não tinha nome, era o pessoal da Casper, tá? Não tinha nome. E a gente fez até um concurso ali entre os alunos da Casper para ver se batizava a banda. Mas não gostamos de nenhum nome sugerido. Aí um dos compositores, né, um dos fundadores da banda, que é o Carlos Melo, hoje em dia é Castelo, nas artes, Carlos Castelo, veio com essa sugestão. No princípio a gente achou uma coisa meio antiga, uma expressão meio antiga, não gostou muito e tal, mas acabou ficando, assim, tá, não tem tu, vai tu mesmo, né? E hoje em dia a gente se acostumou com o nome, Língua de Trapo é um nome, né? Uma marca, né? Ficou uma marca. E só um adendo, ela tem uma música do Ari Barroso, que foi gravada pelo Francisco Alves, né? Que chama Danela. E o refrão é: fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Que a gente até adotou meio como prefixo dos shows, tal, durante uma época. Olha que legal. Até no Face agora tem uma referência ao Félix, né, da novela. Ele se defendendo, dizendo que ele não coloca defeito em ninguém. Quem coloca é Deus. Ele só comenta. Ele só comenta. Ele só comenta, é o Língua de Trapo. E é difícil trabalhar com humor hoje em dia, Laerte? Ter inspiração para fazer humor, não. Porque, como diz o José Simão, o Brasil é o país da piada pronta, né? Quer dizer, já está tudo aí, é só a gente organizar, porque as coisas já são muito absurdas, muito surreais. É contar o que acontece. É contar o que acontece, exatamente. Agora, é difícil trabalhar no sentido prático mesmo, né? Porque tudo está difícil nesse país, né? Tudo é uma batalha, é matar um leão por dia e tudo mais, e a cultura e a arte acaba sofrendo isso também. Aliás, é a primeira coisa que se corta quando tem que cortar gasto. Não, vamos cortar a cultura, né? Então, infelizmente é isso mesmo, né? A gente vê tantas outras coisas sendo valorizadas e a cultura ali, né? Escanteio, fica sempre parrabeira, assim, como se fosse desimportante. É lógico que educação, saúde, moradia, tudo isso são primeiras necessidades, tem que ser, né, vistas, mas a cultura de um povo, de um país é muito importante, né? Com certeza. Mas, Laerte, eu vou convidar você e você que está aí em casa para vir assistir uma matéria que está no Ponto do Sem Dúvidas, que está muito legal hoje. Vamos lá? Meu sogro, de 83 anos, veio morar em minha casa no fim do ano passado. É um homem muito ativo, já dispensamos o serviço do jardineiro, já que ele adora mexer com flores e plantas. Fez uma horta nos fundos do quintal, uma toca de cimento para os coelhos de meus filhos e da limpeza da piscina é ele que cuida. Nos finais de semana, é ele que toma conta da cozinha e da churrasqueira. Meus filhos, um de 3 anos e outro de 5, estão adorando a presença do avô. E onde ele vai, os meninos vão atrás para ajudá-lo.
Ele realmente ajuda muito e cuida de meus filhos com o maior carinho. Muito melhor que a babá, que também acabei por dispensar. Até aí tudo bem. O problema são os palavrões que ele fala e o cachimbo, seu companheiro de mais de 60 anos. Acho que é um péssimo exemplo para as crianças. Reclamei do cheiro e ele mudou o aroma. Agora, em vez de frutas silvestres, ele usa um de aroma de chocolate, que diz que toda criança gosta. Não fuma mais dentro de casa, pelo menos isso, mas fuma no quintal e na frente das crianças. O que fazer? Não quero magoar o nono, eu adoro. Nem meu esposo, já que é o seu pai. Mas tenho que pensar na educação dos meus filhos. Fumar, mesmo que seja um cachimbo com cheirinho de chocolate, e falar palavrões, realmente não são bons exemplos. Mas vamos colocar isso numa balança? Quantos bons exemplos este nono não está dando para os seus filhos? De trabalho, de educação, de gratidão, pois ele simplesmente poderia ter ido morar na sua casa. Mas não, ele trabalha. Ele limpa a piscina, ele fez uma horta, cuida dos coelhos, fez até uma toca de cimento para eles. E os seus filhos sempre acompanhando, como a senhora mesmo disse. Então, um exemplo de vitalidade, que as pessoas não podem, de repente, achar que fez 80 e poucos anos e já não pode mais fazer nada na vida. Não, ele é um exemplo vivo de perseverança, de trabalho, e isso é muito importante. Quanto a fumar, realmente é complicado, mas as crianças são muito mais inteligentes do que nós podemos sonhar. Converse com os seus filhos assim, longe da presença do avô, e diga para eles: olha, no tempo que o vovô era criança, era moço, a ciência, a medicina ainda não sabia como era prejudicial o fumo. Então, quando vocês verem o vovô fumando, diga para ele: não faça isso, vô. A gente gostaria muito de ter o senhor por muitos e muitos anos. Faz mal fumar. Talvez eles consigam um milagre, porque largar de um vício de mais de 60 anos é muito complicado. Em relação aos palavrões, também converse com os seus filhos, que não é certo falar palavrões, mas na idade do vovô é muito difícil ele aprender a usar outras palavras. Eu tinha um avô que também falava alguns palavrões de vez em quando, meu querido e saudoso vô Maneco. Mas eu nunca repeti os palavrões, porque meus pais não davam moleza, não. Não adianta falar um e falar: o avô também fala. Não, eu respondia por aquilo que eu fazia. Agradeça a Deus, a senhora tem uma família abençoada. Uma pessoa já com a idade avançada, tão produtiva, tão lúcido, tão capaz, quando tantas famílias passam dificuldades com seus entes queridos idosos, com Alzheimer, presos à cama e assim por diante. Felicidades, e se algum dia a senhora quiser colocar o nono aí para adoção, tenho certeza que muitos que ouviram essa história vão querer adotá-lo. Felicidades. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you I think God had violence like that? I don't think so. Did you see it back then? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? You don't want to see. I've had enough of you. I've had enough of you.
Parabéns pela resposta, viu, pai? Bela resposta. Ah, um avô desse aí, se ela colocar para adoção, vai ter um monte de pessoas que querem. Querendo, viu? né? Verdade. E você em casa, tá gostando? Temos muito mais. Eu vou pro intervalo e volto rapidinho. Fica aí me esperando, hein? Jucares e você. Apoio cultural. Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com Laerte Sarrumor, um bate-papo incrível. Mas antes de continuar esse bate-papo, eu vou convidar você aí em casa para assistir as Dicas Jucarianas. Vamos lá? Hoje, nas Dicas Jucarianas, vamos conversar um pouquinho do porquê gostamos apenas de determinado estilo de música e de outros não. Você em casa gosta de música? Gosta de escutar música em casa, cozinhando, tomando banho, no carro, viajando, trabalhando, estudando? Vamos entender um pouquinho o que acontece com o nosso cérebro quando escutamos música. A música transmite, além do significado, emoções de um cérebro para o outro. Os sons da música são processados por nosso cérebro pelos mesmos circuitos que os da linguagem falada, numa região chamada córtex temporal. Já em uma outra região, chamada córtex pré-frontal esquerdo, ele analisa tanto os sons da fala como os da música também. E no córtex pré-frontal direito, analisa as melodias da fala e da música. A melodia transmite ao nosso cérebro um conteúdo que pode ser tanto alegre quanto triste. Mas o que é uma música interessante para o nosso cérebro? Quando ouvimos música, nosso cérebro analisa a música. Quando somos crianças, escutamos músicas simples e repetitivas. Com o tempo e a experiência, passamos a escutar melodias mais elaboradas. As memórias que associamos às músicas são muito importantes para determinar as nossas preferências. Se, por exemplo, você associar a música clássica com pessoas chatas, caretas, em um ambiente onde você não queria estar, o seu cérebro associará no negativo. Agora, se por outro lado você ouvir música sertaneja e associar a festas, amigos, diversão, o seu cérebro gravará a informação como forma positiva. Quanto mais ouvimos uma música, mais nosso cérebro aprende a gostar dela. E só ter sensações positivas ao escutar ela faz com que o nosso cérebro goste mais ainda dela. Com isso, está mais do que comprovado que podemos mudar de opinião ao escutar uma música. Por isso, vale a pena sempre escutar músicas boas e que te façam bem. Para você em casa, fica a dica. Mas nada como um rock and roll, né, pai? Ah, com certeza. Os pais têm que ficar muito atentos, né? O que seus filhos andam escutando para criar a qualidade perceptiva musical. Com certeza. Porque senão não adianta reclamar depois do funk, tomar conta de tudo. É complicado. Verdade. Né? Laerte, fala para mim, qual a maior dificuldade que você encontra? Para realizar o trabalho da Isso. gente, é o que eu disse anteriormente, né? É a dificuldade que todo brasileiro encontra. Hoje em dia a batalha tá difícil, né? Economicamente, as portas todas fechadas,
principalmente para artistas, vamos dizer assim, de porte médio, né? Porque quando a banda que está começando, que tem aquela vitalidade, aquela vontade, e toca em qualquer lugar, em qualquer barzinho, carrega equipamento, tá assim, com a corda toda, né, em termos de energia, né? A outra ponta são os artistas midiáticos, né? Que tem toda uma estrutura, e os mega eventos e tal. E aí tem uma grande camada que seria, transportando para a sociedade, a classe média, né? Uma grande camada de artistas que fica meio no limbo, porque você não tem espaço para tocar, as gravadoras todas estão praticamente fechadas, né? As gravadoras acabaram, né? Depois do advento da internet e também com pirataria e tudo mais, não tem mais gravadora, né? Então fica muito difícil trabalhar, você não tem espaço para tocar, quem faz o papel que o Estado deveria fazer, hoje em dia é o SESC, que as Secretarias de Cultura, o Ministério da Cultura deveria fazer, quem está suprindo essas lacunas é o SESC, só que a demanda tem muito artista para se apresentar, e o SESC tem as suas unidades lá e tem que dividir para todo mundo, então acaba sobrando assim um pedacinho para cada uma, e isso aí não sustenta o ano todo, né? A gente tem que ir se virando. Então, a gente atira para todo lado. No meu caso, eu sou, assim, multimídia, né? Entre aspas, na marra. Eu tive que ser assim, né? Quer dizer, da banda eu passei para arte cênica, fui ser ator, dublador, radialista, escrevo livros. Você tem que fazer de tudo um pouquinho para conseguir pagar as contas, e às vezes não paga. E o governo criou uma série de leis de incentivo à cultura, à música, ao teatro, aos artistas e assim por diante. Só que a maldita corrupção. Né? Na hora de você fazer, conseguir os recursos, a captação dos recursos, você se depara com os mau caráteres. Né? E aí aquele valor percentual que é para a captação do recurso, tem valores que eles querem à parte para poder liberar esses valores. O atravessador, né? Exatamente. Não, e além disso, aquela coisa dos artistas midiáticos, quer dizer, as empresas que vão ali colocar a sua marca, eles preferem colocar a marca dele aliada a artistas globais, a uma Bethânia, ao Gal Costa, do que uma banda como Língua de Trapo, ou como o Arrigo Barnabé, ou como uma banda de rock, como a gente viu. Enfim, eles não têm... Quem é esse pessoal, né? Não vou atrelar a minha marca. Eles querem ao Circo de Soleil, coisas que já são consagradas e que, a rigor, nem precisaria tanto de patrocínio. Né? Nem precisaria, né? Porque o preço do ingresso desses, por si só, já está ótimo. Eles ganham de todos os lados. Exatamente. Né? Mas acredito que essa classe média deixou uma mensagem bem clara aos nossos governantes, né? Vamos ter esperança aí que eles acordem e vejam com mais carinho essa camada tão importante aí da situação, da música, da cultura, enfim, de todas as pessoas que precisam, de fato, de um lugarzinho ao sol para brilhar. Né? Com certeza. No seu caso, como você disse, você brilha em tudo que você põe a mão, você acaba se tornando assim conhecido nos livros, nas músicas e assim por diante. E no meio de tudo isso eu te perguntar, qual o show assim mais marcante e por quê? Foram muitos, né? Assim, os primeiros, no começo, a gente tocava muito em comícios, né? Do PT. A gente era chamado muito para fazer esse... E eu lembro que o show da candidatura do Lula foi uma coisa muito marcante ali em Santo Amaro, onde agora é o terminal de ônibus. Assim, acho que tinha 1 milhão de pessoas ali. Foi o primeiro, assim, a gente que está acostumado a tocar em faculdade, lugares pequenos, Lira Paulistana, com um teatrinho de 200 lugares, de repente tocar para tanta gente, né? Foi uma emoção, né? Foi realmente... E outra coisa que marcou também foi o Festival dos Festivais da Globo, né? Que ali era ao vivo, que é coisa rara na Globo. Ou seja, era em tempo real e tocando de verdade, não era playback, né? Olha, então você fala, meu Deus, que responsabilidade. Eu e o Brasil aqui, né? O Brasil era... O festival entrava imediatamente após o Rock Santeiro, que dava picos absurdos de audiência, né? 70%, 80%, já entrava o festival.
Então, assim, pegava lá em cima a audiência. E, ai, meu Deus, dava uma tremedura nas pernas, viu? Nossa, imagina. Ai, que bacana. E eu tô vendo aqui um box com os seus CDs. E eu queria que você falasse um pouquinho dos seus CDs e a música mais marcante para você. Olha, esse box foi lançado em 2005, quando a banda fez 25 anos, né? Tá ali, Língua de Trapo, 25 anos. Certo. E já se vão 8 anos. E tem, assim, a nossa discografia completa. São 7 CDs, mais um single e mais um DVD. Tudo aí na caixinha, né? Olha. Vem pra caixa você também, a gente falava na época. Infelizmente, de lá pra cá, de 2005, a gente não gravou nada, assim, inédito, né? Um CD de estúdio, de carreira, a gente não teve depois desse aí. Por todos esses problemas de não ter mais gravadora. E as pessoas podem achar onde esse box? Olha, na internet eu acho que ainda tem. Legal. Esses sites tipo Submarino, né? Finac, Saraiva, acho que ainda deve ter alguns. E música mais marcante é difícil você falar assim, qual o seu filho preferido, né, João Carlos? É verdade. Eu não sei se você só tem a Thaís, mas assim... Não, são duas. São tem duas. mais Então você fala, qual que você prefere? Não dá pra falar isso, né? Eu gosto de todas. A Thaís, eu amo ela há mais tempo do que a Joyce, que nasceu depois. Bom, é um critério de desempate. Agora, a música que o público elegeu como um hino, assim, o Calbi tem a Conceição, que ele não pode fazer show sem cantar Conceição. Nós temos a Concheta, que a Concheta foi eleita pelo público, é uma música que a gente até nem acreditava muito nela, mas o público elegeu como o hino do Língua de Trapo. A gente não pode fazer um show sem cantar a Concheta. Aí você pode dar uma palhinha pra nós? Aí. Querida Concheta, estou a te ligare, pra te convidare, pra mangiare, comer. É uma coisa bem paulistana, assim, só fala de pizza, de macarrão, o cara convidando a namorada, né, a amada, pra ir numa pizzaria, que é a praia do paulistano, né? Muito bom. Que bacana. Laerte, o programa Sem Controle no SBT, dá pra você falar um pouquinho dessa experiência? Foi uma experiência bem legal, que aconteceu em 2007, né? Eu fui chamado pelo diretor Henrique Zambelli para fazer esse humorístico. O Silvio Santos comprou da Argentina, é um formato argentino, que lá chamava Rompe Portones. É um humor bem escrachado e com muita mulher com pouca roupa. Era assim a fórmula do programa. Passava 11 horas da noite e foi bem legal. Assim, o ambiente era ótimo, os atores, as atrizes. Eu tive algumas incursões, algumas passagens por televisão, né? Trabalhei com o Fábio Júnior na Record, fiz um programa que chamava Nas Ondas do Rádio, na TV Manchete, nos anos 80, 89. Ajudei o Carlos Alberto Sofredini, o saudoso Carlos Alberto Sofredini, na redação da novela Brasileiras e Brasileiras, também no SBT. Então eu tive algumas passagens por televisão. Poxa, que bacana. E como que foi passar para os livros? Olha, tô vendo aqui vários livros seus. A coleção 1000 Piadas do Brasil, né? Acabou virando uma coleção. O primeiro é esse aqui, o azulzinho, 1000 Piadas do Brasil. Certo. Na verdade não é essa capa, ele saiu em 1988, né? O pessoal da editora sabia que eu trabalhava com humor, tal, Língua de Trapo, e me chamou para um desafio. Falei, a gente está querendo fazer um livro de piadas que sejam 1000 piadas, numeradas. Você topa? Falei, topo, né? Aí... Olha, foi difícil, porque na época não tinha internet. Nossa, não tinha internet e tinha verdade. Pouquíssimos livros de piada para você consultar. Então era tudo no boca a boca mesmo. Eu tinha que sair campeando as piadas e conseguir reunir 1000 boas, né? Porque assim, ainda sobraram muitas que eu não considerei tão boas. Eu estou gostando desse azulzinho aí, viu? Esse aqui, Juquinha, né? Esse Juquinha é uma piada. Esse aqui é o mais recente. Esse também viu? Uma piada, viu? É o Jucão. É o Juca, né? Quando criança era o Juquinha, né? É o Juquinha. Uma vez perguntaram pro meu saudoso avô, meu avô Neco, qual é o nome do seu neto? Ele lá com o Juquinha na cabeça, né? E ficou vermelho, que parecia que estava pegando fogo, a orelha, o cabelo, e não lembrava o meu nome, José Luiz. Porque só me chamavam de Juquinha, né? Juquinha. E depois virou o Juca, e aí ficou. Mas você é espoleta que nem o Juquinha das piadas? Era pior, era pior. É bastante. O Denis, perto de mim, era considerado um santo. O Pimentinha? Olha, mas eu vou convidar vocês para virem assistir conosco, e você que está em casa, a nossa dica cultural que está maravilhosa hoje com o Kleber.
Oi, Thaís. Muito feliz de estar aqui mais uma vez no programa Jucares e Você. Parabéns pelo programa, mais uma vez. Meu nome é Kleber Paiva, da Capcom Assessoria, onde a gente dá toda a assessoria às empresas, na parte da contabilidade, na parte jurídica, no gerenciamento financeiro, de gestão, né, de pessoal. E também agora, mais recentemente, na assessoria de administração de condomínios. A gente também faz auditoria também e perícia contábil. Bom, a dica do dia de hoje é a seguinte: o governo está estimulando muito a criação de MEI. O que é a MEI? São os microempreendedores individuais. Está facilitando para que haja a formalização de você que tem seu pequeno negócio, né, já há algum tempo ou pretende iniciar agora. Quer dizer, o governo está disponibilizando uma maneira mais fácil de você tirar o seu CNPJ. Né? E está uma febre, todo mundo está tirando o CNPJ. Então, o que é isso exatamente? Né? A pessoa ela se cadastra, ela entra no site da Receita Federal, tem um link lá, no portal do empreendedor, onde ela consegue ela mesma, né, ou talvez, ou às vezes com auxílio de um contador, quer dizer, tirar ali quase que ao mesmo tempo, online, imediatamente, o seu CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Né? Com o CNPJ, né, muita gente já sabe, ele consegue fazer abrir uma conta bancária em nome de uma empresa, consegue se cadastrar como fornecedor, né, e consegue também solicitar nota fiscal, tanto de produto para o Estado como de serviço na Prefeitura. Isso tem criado muitas empresas. O número de empresas que foram cadastradas nos últimos meses, quer dizer, é um número muito grande. Né? E o que vem a ser isso? O governo vem fazendo, né, um grande cadastro realmente de formalização das pessoas que trabalhavam até então na informalidade. Né? E é um custo muito módico. Né? Qual é o custo de se ter uma MEI como essa? Né? Uma pequena taxa, um valor aí hoje em torno de R$30, R$40, né? Onde a maior parte desse valor é revertido para a Previdência Social, onde o próprio empreendedor depois lá na frente vai contar isso como tempo de contribuição para efeito da sua aposentadoria, né? Pública. Bom, feito isso, quer dizer, esse cadastro nas empresas, qual é a dica, né, para quem está montando a sua empresa, está optando em criar essa MEI e tirar esse CNPJ como microempreendedor individual? Já ter desde o início um cuidado muito importante com a documentação, com as suas despesinhas, onde vai o dinheiro, né? Se abriu uma conta bancária, guarda os extratos, se comprou, fez as despesinhas, foi lá no mercado, foi ter o seu fornecedor, né? Gastou um combustível, junta a notinha, vai juntando tudo isso para já ir criando uma cultura. Mesmo que no primeiro ano o governo não exija isso, nesse primeiro momento, lá na frente, isso vai ser muito importante. Já nas grandes empresas mesmo, quando há uma troca de procedimentos, de gestão, quer dizer, elas sofrem muito com essa mudança de cultura, né, de impacto de procedimentos. E o microempreendedor também, quer dizer, lá no começo, se ele não começar desde o início a se acostumar a organizar a sua documentação, como é que entrou seu dinheiro, o seu fluxo de caixa, como é que ele saiu, né, lá na frente ele pode ter problema, ele vai se atrapalhar, quer dizer, e vai criar um problema muito maior, porque daí a empresa já vai estar dinâmica, em atividade, né, o carro andando, tendo que trocar o pneu. Então, é muito importante, desde o início, fica a dica para você, né, e se preparando, se acostumando com a organização dos seus documentos, porque lá na frente, a Receita Federal, o Poder Público, quer dizer, depois que esse cadastro estiver pronto, né, você vai ser cobrado disso e você, melhor do que nunca, já está preparado de véspera. Essa é a dica da Capcom Assessoria de hoje. E, Thaís, muito obrigado uma vez pela participação do seu programa. Até mais. E você em casa gostou das dicas do Kleber? Muito legal, né? Entre em contato com a Capcom, você não vai se arrepender. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Me espera, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Estamos de volta com mais um bloco da entrevista com o humorista Laerte Sarrumor, um bate-papo assim encantador.
Mas para você que está em casa e gosta de música, eu tenho um presente. Vamos acompanhar a dica cultural dessa semana? Hoje a nossa dica cultural tá pra lá de especial. Eu tô aqui com a presença do Ney Violeiro. Tô muito feliz, muito obrigada de você estar aqui. Eu que agradeço, Thaís, eu que agradeço. Você Coração, poder estar aqui no seu programa, poder falar da minha carreira, falar pro seu público, pro meu público que também te acompanha. Eu fico muito feliz porque, como fã, é muito gostoso conhecer pessoalmente, assim, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria fazer umas perguntinhas. Começar te perguntando o que te motivou a seguir essa carreira? Olha, eu venho de família de músicos, né? Meu avô tocava acordeon. Eu cresci ouvindo meu avô tocar acordeon, meus tios tocando viola, violão. Então a minha influência musical vem por parte da família do meu pai, né, que são do interior de São Paulo, e a minha influência sempre foi a música sertaneja. Em momentos até que antigamente não era tão difundido, não era tão divulgado quanto hoje, né? E eu cresci ouvindo, então isso sempre tocou na minha alma, né? Eu me lembro muito bem, de pequenininho, às vezes tinha lá perto da minha casa um clube, e eles me sentavam no balcão assim, desse clube, num bar, e meu tio batia o violão e eu cantava com 4 anos, 5 anos. Tá no sangue, não teve como fugir, né? Não teve. Poxa, que bacana. E qual que é a música mais marcante pra você, das suas? Eu sei que é difícil escolher, né? Que são... Olha, você está me falando, eu fico pensando, né? Tem várias músicas, né? A que mais tocou, eu posso falar assim, a que mais tocou, que me levou inclusive para Barretos, é a música Uai Uai. Né? Uma música de composição minha. Dá uma palhinha pra nós, vai. O Uai Uai, ela fala assim, Uai Uai, Uai Uai, Uai Uai, ai 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 ai. Fui pegando, eu fui pegando e eu peguei, foi no nariz. Ela disse, é mais embaixo, eu peço subir. Olha só, essa música inclusive bacana. tocou muito na região lá de Barretos. Catanduva, Bebedouro, Monte Alto, Vista Alegre, Pirangi, Jabuticabal, que lá tem 2 rádios FMs lá que pegam bem, e aí os independentes me convidou no ano de 2010 para que eu fosse para um palco lá, o chamado palco Culturando. Então eu estive em 2010, 2011, 2012 e agora 2013 estarei lá novamente, dia 22, fazendo um show. E fala pra mim da agenda, para os nossos telespectadores poderem te seguir aí no show. Então tá, agora próximo estaremos dia 7, então, gravando juntamente uma participação especial no show do Marciano. Marciano vai gravar o 2º DVD da carreira dele. Então dia 7 de agosto estarei no Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, juntamente com Bruno Marrone, Rio Negro e Solimões, César e Paulinho, Guilherme e Santiago, gravando então o DVD do Marciano. No dia 9 estarei no Vassoler Dance Club. Vassoler, que é um dos nossos apoiadores culturais, do Hamilton. Isso, Hamilton, um abraço. Estarei aí com a banda, lá com a banda, né, do que acompanha o Ney Violeiro, as bailarinas. Iremos fazer um grande show, então, dia 9 de agosto, você que acompanha aqui o programa, 9 de agosto, então, a partir das 21 horas, eu estarei lá no Vassoler Dance Club, fazendo um excelente show. No dia 10 também estaremos aqui em Santo André, na Casa de Portugal, na hora do almoço, 14 horas. No dia 22 estarei em Barretos, então na Festa de Peão de Barretos, numa quinta-feira, fazendo lá no Palco Culturando um show à 00:30. Poxa, que bacana. Estarei no dia 24 no Clube Meninos, em São Bernardo, fazendo o aniversário do Clube Meninos. E no dia 28 estarei no restaurante São Judas Tadeu, que é a festa de um jornal de São Bernardo, Jornal União, é isso? Não? Gazeta ABCD. Gazeta ABC. Então estaremos fazendo então lá no dia 28 no restaurante São Judas Tadeu. Poxa, que bacana. Ney, o nosso tempo infelizmente é curto, mas vou te trazer mais vezes para você contar da sua vida, da sua trajetória. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer imenso estar com você. Obrigado, eu que agradeço seu público. Quiser acompanhar o trabalho do Ney Violeiro, é só entrar no site do Ney Violeiro, www.neyvioleiro.com.br. Quiser contratar o show do Ney Violeiro, 011 2311 0080 ou 011 ainda 999 784132. Poxa, muito obrigada mais uma vez. E você que está em casa, gostou? Então corre mandar o seu e-mail para jucaresevocê@gmail.com, que eu tenho 2 pares de ingresso para o show do Ney Violeiro para sortear para você. Vou ficar te esperando, hein?
Gostou do Ney Violeiro? Deu um verdadeiro show, não é mesmo? Então corre mandar o seu e-mail para jucaresevocê@gmail.com para concorrer a um par de ingressos para não perder esse show. Mas vamos acompanhar agora a mensagem do educador? Está muito bonita, eu garanto que você vai gostar. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए चल चल तुम चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ऊपर पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो ऊपर पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Belo vídeo, emocionante. E na vida é assim mesmo, a necessidade de ter atitude. Só que muitas vezes nós ficamos pensando assim, oh, mas eu vou fazer sozinho, resolver tal problema, qual situação, não vou conseguir. E realmente sozinho você não consegue fazer muitas coisas na sua vida. A maior parte das coisas da nossa vida nós não conseguimos fazer sozinho. Mas a atitude de começar, de acreditar, muitas vezes desperta em todas aquelas outras pessoas que estão ao nosso redor motivação para também fazerem. Existe uma história muito bonita de um soldado na Segunda Guerra Mundial que ficou durante muitos meses numa ilha do Pacífico. E lá, embora não tenha tido contato com os japoneses, guerreando, nada disso, ele ficou para passar o tempo treinando os macacos a lavarem as batatas doces na água do mar. Ficava livre da areia e ao mesmo tempo salgadinhas, mais saborosas para comerem. Passado 40 anos, agora já como um biólogo formado, acompanhando grupos de estudantes daquelas ilhas do Pacífico, ele notou que todos os macacos daquela espécie naquela ilha lavavam as batatas antes de comerem. E o mais interessante, todos os macacos de todas as ilhas vizinhas, falo vizinhas, mas assim a 70, 80, 200, 350 quilômetros de distância, todos eles também faziam exatamente o que aqueles macacos faziam. Lavavam as batatas na água do mar antes de comê-las. Bem, ele criou então uma teoria do 100º macaco, que diz o seguinte: quando um determinado número de indivíduos de uma determinada espécie atinge um determinado nível de evolução espiritual, mental, ou intelectual, ou mesmo tecnológica, todos os indivíduos dessa espécie, ao mesmo tempo, passam a ter acesso a essa descoberta ou a esse crescimento intelectual. Talvez nós sejamos o 100º macaco de uma série de situações na nossa vida, que basta nós fazermos para completarmos esse número X, que ninguém sabe qual é,
para realizar coisas importantes. Aconteceu com esse garoto. Ele tomou a atitude e despertou em todas aquelas pessoas a sensação de coletividade, de solidariedade, e a força do amor ali prevaleceu e liberaram a passagem para todos. Felicidades e fiquem com Deus e não deixem de tomar a atitude. Não fique achando que não vai conseguir. Consegue sim. Belíssima mensagem, não, pai? Verdade. E você que está aí me ouvindo, né? Talvez você seja o macaco que esteja faltando para fazer alguma transformação importante na nossa sociedade. Tem atitude, vá lá e realize. É verdade. Laerte, fala pra mim, na sua opinião, o que você acha que mais mudou no universo humorístico, desde quando você começou até os dias atuais? Olha, eu acho que tudo acompanha a sua época, né? A gente vem, assim, eu tenho meus ídolos os humoristas clássicos que eu cresci assistindo, Golias, Renato Aragão, enfim, tem o Chico Anísio, né, que são os clássicos, o José Vasconcelos, que eu sou hiper fã do José Vasconcelos, acho um dos maiores humoristas do Brasil. E aí veio a nossa geração, né, que era o pessoal do show do rádio, o Serginho Leite, tinha vários humoristas também nessa época que surgiram, né. E aí foram surgindo agora esse pessoal do stand-up, né, pessoal da internet, que faz humor na internet, Porta dos Fundos, enfim. Sempre vão surgindo novas linguagens. Teve aí o Cacete Planeta, um pouco mais recente também, que são nossos amigos e faz um trabalho bem interessante. Sempre tem. Agora, na música, né, também sempre houve gente que faz música com humor. Isso desde Noel Rosa, Jararaca e Ratinho, Adoniran Barbosa, né? Depois você teve Mutantes, Rita Lee, Joelho de Porco, Raul Seixas, tinha umas coisas muito engraçadas e tal. E Língua de Trapo e Premeditando Break, que foi na geração dos anos 80, chamada Vanguarda Paulista, né? E outros que vieram depois, como Karnak, Mulheres Negras, Vexame, os Mamonas Assassinas, né? Que tem aquela coisa boom, né? Relâmpago, assim, um fenômeno, né? E, enfim, sempre tem muitos bons humoristas e outros nem tanto, né? A gente tem que peneirar um pouco. É verdade. Né? É verdade. Agora nessa peneira tem umas músicas que não passam, né? São de chorar. As letras, as mensagens da violência, da pornografia, infelizmente, muita coisa ruim aí, que entristece bastante, principalmente as pessoas que são pais, que valorizam a família e assim por diante. Eu costumo dizer que na internet, a internet é que nem São Paulo, tem de tudo o que há de melhor e tudo o que há de pior, né? Verdade. Então você tem que saber muito bem Escolher. filtrar, né? Porque tem desde a turminha do mal, né, que você se refere aí, até coisas ótimas que você vai descobrindo e falando, nossa, olha isso, que demais, que legal. Esses dias mesmo eu estava conversando, a Thaís ri bastante, com um livrinho de piadas do Costinha. Ótimo. Se bem que com o politicamente correto de hoje, né? Que tudo não pode, ia ser meio difícil, porque as piadas dele eram bem preconceituosas. Né? Pois é, isso aí meio que é uma camisa de força para os humoristas, né? Porque o pessoal exagera, né? O humor é humor, né? É piada, você não pode levar tudo também a ferro e fogo, né? Não pode falar disso, não pode falar de nada, né? Porque o humor é exaltar o ridículo, o grotesco, né? Então é isso. Né? E falando nisso, me fala um pouco desse Capitão Irado aí. O Capitão Irado foi um personagem que eu fiz na Band, né? Na TV Bandeirantes, acho que uns 10 anos atrás, e foi bem legal também, um trabalho para criança, um programa infanto-juvenil que era o Band Kids. Né? E eu fazia um personagem lá bem louquinho, assim, que era o Capitão Irado, tal, brigava com os bonecos, tinha uns bonecos, tal. E depois passavam os tais dos animes, né? Que tá aí uma febre até hoje, os animes japoneses. Né? Na época era o Dragon Ball Z e tal. E engraçado que quando eu trabalhei na Manchete, né, que eu fazia Nas Ondas do Rádio, depois fiz o Milkshake também com a Angélica, era o começo dos animes, né? Desses desenhos japoneses, desses personagens japoneses, que era o Jaspion, o Changeman, né?
E tem o avô deles todos, que é o National Kid, né? Esse é o nosso tempo, né? Não gostou. Conseguiu. Você não gostou do National Kid? Outro dia ele alugou o vídeo, colocou e ele ria e falava, pai! Nossa! Olha aí, até arrepia. Os Inca venusianos, né? Olha as pessoas que eram encantadas com o ET não conheceram os Inca venusianos. Olha, mas eu tô tão triste porque, olha, tenho tantas perguntas, Laerte, mas o nosso tempo voou. Eu vou pedir para você deixar os seus contatos e falar um pouquinho da Rádio Matraca, que eu não poderia deixar de perguntar. A Rádio Matraca, que sobrevive bravamente até hoje, há 28 anos no ar, né? Com algumas pequenas interrupções. A gente começou na Rádio USP em 85 e passamos aqui pela 97, aqui em Santo André. Ficamos 2 anos, quando a 97 era aqui no Prédio Redondo ali. E depois passamos pela Gazeta também, e desde 1997 que a gente voltou para a USP e lá estamos. E todo sábado, né, das 5 às 6 da tarde, das 17 às 18, e você pode ouvir pela Rádio USP ou na internet, tem lá o www.radio.usp.br. Legal. Lá tem todos os programas arquivados. É bem legal, um programa de humor, né? Tudo que eu faço é de humor, né? Com essa cara não podia ser galã, né, Ju? Então, tudo que eu faço tem humor. Mas assim, tem convidados, tem música, sessões musicais, curiosidades. Eu tenho um companheiro que faz o programa comigo, que é o Ayrton Munhaine Júnior, que o cara é uma enciclopédia musical ambulante, o cara sabe tudo de disco, de música, e a Alcione Sana, que é a apresentadora também e redatora. E os seus contatos? Quem quiser entrar em contato com você? Olha, hoje em dia tá meio que centralizando tudo no Facebook, né? Certo. Eu tô lá, Laerte Sarrumor, com temudo, Laerte Sarrumor, só me achar. Eu tô lá, aceito todo mundo, não preciso conhecer pessoalmente. Falando que é fã do Língua, eu tô aceitando, sou facinho. Ai, que legal. E lá a gente acaba divulgando shows, os programas da Rádio Matraca. Lá tem toda a agenda, tem o site, tudo. Coitado, tá abandonado, o blog também. Porque eles foram meio que, essa coisa de site, de blog, foi meio que atropelado pela rede social, né? É Twitter e forte, Facebook, né? Que Verdade. Tá imperando hoje em dia, tá até levando as pessoas para as ruas, né? Poxa, Laerte, mas muito obrigada, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, obrigada mesmo, as portas do Jucares de vocês estão sempre abertas. Eu que agradeço, foi muito gostoso, passou rapidinho, e essas outras perguntas aí você me chama de novo mais para frente. Com certeza, não tenha dúvida. Muito obrigada mesmo, viu? Agradeço a Deus. Podemos ter pessoas como você que alegram gerações e gerações, que continue assim por muito tempo. Obrigado, Ju. Grande abraço, obrigado da presença. E você aí em casa gostou do nosso bate-papo? Muito obrigada pela sua audiência. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Laerte, a Cristiane, o Kleber, o Ney Violeiro e todo o pessoal da produção. Fique com Deus, até a semana que vem. Querida Conchita, estoy a te legare pra te convidare pra mangiare come unas bracciole